Iniciando nossa última semana de julho. Sim, galerinha, bom dia! Galera da terceira série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, meu povo, 11/7 de 2022. Véspera ali de férias, né? A gente entra de férias dia 12, amanhã. Teremos aula ainda amanhã, tá certo? Seguindo o seu horário normal, ok? Tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Galerinha, aos vivos em definitivo. Nossa oficina de matemática para a terceira série, amanhã. Sejam todos muito bem-vindos. Produção, me dá uma noção do retorno aí, beleza? Vamos começar. Nosso material já vai aparecer para você. Função afim, a gente vai fazer, gente, uma revisão, tá? Uma revisão de um conteúdo extremamente importante para você que vai fazer o Enem, tá certo? Função afim. Aqui, minha canetinha, perfeito. Função afim, jovens, olha aí, ó. 11/7 de 2022. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina de matemática. Ei! Bora começar? Let's go! Olha aí, ó. Vamos falar de crescimento e decrescimento, tá? E responder alguns exemplos. Tudo isso a gente desenvolve respondendo exemplos, tá bom? Oi? Aqui. Beleza. Olha aí, galerinha. Tem bastante coisa para a gente fazer hoje, tá? Vamos falar de crescimento, decrescimento, domínio, imagem, fazer questões sobre isso, tá certo? E eu quero bastante a sua participação com a gente. Você também que está assistindo a aula gravada, né? Não deu tempo de visualizar ela ao vivo, né? Mas a gente vai estar assistindo ela de maneira gravada, tá certo? Você está assistindo ela de maneira gravada, tá certo? E a gente vai dar continuidade. Beleza, beleza, beleza? Olha aí, galerinha. Vamos lá, jovens. Acompanha comigo. Função afim, hein? Crescimento e decrescimento. E a gente vai desenvolver tudo isso com exemplos. Mas antes, como é que funciona a ideia de crescimento e decrescimento de uma função afim? Olha só. Função crescente e decrescente. Galerinha, tudo depende, né? Lembra que a nossa função afim ela tem essa estrutura aqui, né? Ó. Tudo depende de quem? A gente já cansou de falar disso. Tudo depende do A, jovens. Tudo depende do valor de A, galerinha. Show de bola. Tranquilidade. Tudo depende do valor de A. Ei, todos os dias nos deparamos com notícias do tipo: o número de católicos no Brasil diminui, enquanto o número de evangélicos aumentam, né? Dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. Mercado prevê mais inflação, queda maior do PIB e nova alta de juros. Com o mercado de carros novos em queda, cresce a venda de veículos novos. Previsão de inflação para 2015 continua subindo. A agência aprova novas taxas e conta de luz vai subir em todo o país. Jovens, grandes alunos, acompanhem comigo. Função crescente e função decrescente. Como é que funciona isso? Quando o valor de y aumentar conforme o de x aumentar, teremos uma função crescente. Se uma variável aumenta e a outra também aumenta, nós temos uma relação direta aí de aumento. Isso é uma função crescente. Quando é que ela é decrescente, né? Quando acontece o contrário. Quando o valor de y diminuir conforme o de x aumentar.
se uma variável diminui e a outra aumenta, nós temos aí uma função decrescente. Beleza? Nós temos aí uma função decrescente. Tranquilo, 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 de boa. Tudo bem até aí? E aí, galerinha? Jovens, pensando no Enem, olha aí, ó. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Como é que é isso? Olha só, tá aí, ó. A nossa tabelazinha de vendas, né? Ele começou ali em janeiro com um preço ali razoável, foi aumentando em fevereiro, aumentou mais em março, teve uma queda em abril. E nós temos aí as variações, né? Aumento, decrescimento, né? Beleza, tranquilo, tudo certo. Jovens, ó, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, ou seja, quais foram os meses no ano de 2011 em que eu tive o maior aumento, é isso, né? E o maior decrescimento, né? A maior quantidade de vendas e a menor quantidade de vendas. Analisando o nosso gráfico, você identifica, né, galerinha, ó, que no mês de junho, atenção, você tem aí a maior quantidade de vendas. E no mês de agosto, olha só, você tem a menor quantidade de vendas. Então, você tem como alternativa correta aí a letra E. Letra E de estudar, jovens. Beleza? Tranquilo, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, tá certo? E a próxima, olha só, né? Análise do nosso gráfico, né? Fiz um zoom aqui melhor para você identificar aí o nosso gráfico e tal. Temos aqui o mês de junho com a maior quantidade de vendas e o mês de agosto com a menor, né? Tranquilo, 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 de boa na lagoa. Pois pronto, perfeito, perfeito. Galerinha, olha só. Podemos seguir em frente? Todos apostos? Let's go. Né? Resposta, olha aí, ó. A ideia de domínio, né? Domínio e imagem. Olha só, jovens. Dados os conjuntos. Conjunto A. Conjunto B. Quais das relações seguintes são funções de A em B? Ou seja, quais das relações aqui, ó, tem letra A, B, C e D. Estabelece uma relação de A em B. Eu pegar um elemento no conjunto A e através dessa função vai gerar um elemento no conjunto B. A gente vai ter que analisar item por item, tá? A gente vai ter que analisar item por item. Por exemplo, a letra A. Olha só. A minha função é essa aqui, né? Vamos verificar se isso aqui é a função mesmo, tá certo? 3x ao quadrado. No caso, usando esses elementos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, tá certo? Beleza? Ó, vamos lá. A minha função é y igual a 3. Peraí, vou botar numa cor mais escura. Y igual a 3x ao quadrado. O que eu quero dizer com função de A em B? Eu vou pegar um elemento no conjunto A, vou substituir o x por esse valor, e ele vai ter que gerar um elemento do conjunto B. Tá certo? Caso isso aconteça,
com todos os elementos do conjunto A, né? Então, existe sim uma função de A em B. Beleza? Vamos verificar. Lembrando, tem que acontecer com todos os elementos do conjunto A. Por isso, bastante atenção aqui com a gente. Olha só. Vamos pegar, por exemplo, se o x for 0, né? Primeiro elemento aqui do conjunto A, x é 0. Então, y vai ser igual a 3 vezes 0 ao quadrado. Isso é 3 vezes 0, que é 0. Tem no conjunto B? Tem. Ótimo. Agora, vamos pegar o próximo elemento no conjunto A. Menos 1. Né? Menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, x é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, que é igual a 3. Olha aí, ó. Tem no conjunto B? Tem. Vamos pegar agora o 1, né, no conjunto A. 3 vezes 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1. Mesma coisa de menos 1 ao quadrado. Isso continua dando 3, que tem no conjunto B. Ótimo, perfeito. Muito bom. Vamos ver agora o menos 3. Y igual a 3 vezes menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, que isso dá 27. Tem no conjunto B? Tem. Tá aí, ó. Tranquilo. E vamos pegar agora o 3, né? Vai dar o mesmo valor, não é isso? 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27. Tá aí, ó. Né? O que eu preciso, gente? Eu preciso que todos os elementos do conjunto A gerem um elemento do conjunto B. Gerou, né? E, professor, mas estava faltando os outros elementos do conjunto B, ó. Beleza? Não tem problema. Não tem problema sobrarem elementos no conjunto B. Eu peguei todos os elementos do conjunto A? Sim. Verifiquei se gera algum elemento do conjunto B? Sim, gera sim. Né? Beleza? Para todos os elementos do conjunto A, sempre vai acontecer, vai gerar um elemento no conjunto B. Então, a letra A é função. A letra A é função. Beleza? A letra A, vamos colocar um Vzinho nela aqui, ó. Só para identificar, de verdinho aqui positivo. Só para identificar que a letra A é função. Olha aí. Letra A, beleza. Agora a gente vai para a letra B. A letra B é isso, ó. Cadê o conjunto A? Tá ali, ó, pronto, tá em cima, ó, de vermelho. Conjunto A e conjunto B. Beleza? Tranquilo? Produção, eu acho que o meu retorno aqui tá duplicado. Ou não tá aparecendo nada aqui. Desde faz hora, ó. Vamos verificar aqui, jovens. Ó. Vou pegar os valores de A, né? E vou jogar na função para identificar os valores de B. Por exemplo, se o A for 0, né? Se o x for 0, a minha função é essa, ó. Se o x for 0, aí sim, valeu. Grande Gabriel André! Nossos pilotos de Fórmula 1. Bom dia, Gabriel André. Tudo bem? Tô vendo agora. A galera lá
Do IPTV Canal 3, Seduc 3 também. Beleza? Giancarlo Fisichella. Os pilotos de Fórmula 1 aí online com a gente. Vamos lá, eu vou substituir o X por 0, tá? Se o X for 0, meu Y acaba sendo 0, né? Tranquilo? Olha aí, ó. Show. Se o meu X for menos 1, lembrando, eu estou pegando os valores do conjunto A, tá? Estou pegando os valores do conjunto A. Se o meu X for menos 1, olha aí, ó. Meu Y é menos 1, né? Só substituir. O X é menos 1, não tem operação a ser feita, né? Nem potência, não é isso? Beleza, tá aí, ó. Menos 1. Né? Menos 1. Ok? Tranquilo? Só organizar aqui. Agora eu te pergunto, menos 1, que foi o valor gerado, tem no conjunto B? Não tem, né? Não tem. Então, por causa disso, a letra B de bola, né? O meu G ali, ó, não é função. Por causa disso, a letra B não é função, porque eu peguei um valor de A, menos 1 no caso, e não gerou um valor que está no conjunto B. Beleza? Não gerou um valor que está no conjunto B. No conjunto B eu tenho 1, mas eu não tenho menos 1. Beleza? Tranquilo? Por causa disso, a letra B não é função. Tá? Não é função. A letra C, jovens. Bora lá. Olha aí, ó. Né? Letra C. O que você me diz? Vamos fazer bem aqui nessa outra aqui, ó. Olha aí, letra C. Vou destacar aqui a nossa função. Cuidado, né? Eu quero que os valores de y sejam maiores. Eu quero que os valores de y sejam maiores, né? Daquele com que eu peguei em x mais 3. Vamos lá, vamos colocar aqui. O que acontece? O x são elementos do conjunto A. Vamos lá. Vamos pegar o x igual a 0. 0 mais 3, não é isso? Isso é 3, né? Então, y tem que ser maior do que 3. Veja bem, eu peguei um elemento no conjunto A e ele vai ter que gerar elementos maiores que 3 no conjunto B. Quem é que é maior do que 3 no conjunto B? Só o 27. Perfeito. Perfeito. Até aí tudo bem. Tranquilo. Vamos pegar agora se for menos 1, né? Se for menos 1. Olha só o que vai acontecer. Vamos repetir aqui. Estou substituindo x por menos 1, né? Ó. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é 2. Olha aí, ó, y maior que 2. Beleza? Y maior que 2. Tranquilo? Olha aí. O que está acontecendo, então? Eu vou pegar valores no conjunto B maior do que 2. Tem algum valor maior do que 2 no conjunto B? Tenho 3 e tenho 27. Eu tenho 2 valores maiores que 2. Né? Eu peguei um valor no conjunto A e ele está me gerando 2 valores no conjunto B. Galerinha, lembra da nossa teoria? Para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que gerar algum elemento no conjunto B. Gerou, não foi? Tudo bem. Qual é o segundo item? Só pode gerar um único elemento no conjunto B. Quando eu pego o A igual a menos 1 no conjunto A, né? Quando eu pego A igual a menos 1 no conjunto A, o X igual a menos 1 no conjunto A,
Ele está me gerando dois valores no conjunto B. Ele está me gerando o 3 e o 27. Beleza? Ele está me gerando o 3 e o 27. Por causa disso, não é função. Ok? Por causa disso, a letra C não é função. Tá? Só pode gerar um único elemento no conjunto B. E eu estou gerando 2. Só com o menos 1 do A, eu estou gerando 2. Eu estou gerando 3 e estou gerando 27. Ok? E a letra D? A letra D já diz tudo, né? Y igual a 3. Não interessa qual seja o valor de x. O y sempre vai ser 3. E tem 3 no conjunto B? Tem. Tem. Se eu pegar o x igual a 0, nem x na minha expressão tem. Beleza? Nem x na minha expressão tem. Tá certo? Então, se eu pegar o x igual a 0, o y vai ser 3. Se eu pegar o x igual a menos 1, o y vai ser 3. Se eu pegar o x igual a 1, o y vai ser 3. Se eu pegar o x igual a menos 3, o y vai ser 3. E se eu pegar o x igual a 3, o y também vai ser 3. É uma função. Beleza? Gabriel André. Somente a letra A é função. Errou! A letra D também é função. O detalhe é que ela é uma que a gente chama de função constante. Sempre vai ser o mesmo valor. Sempre vai ser o 3. Beleza? Sempre vai ser o 3. Tá certo? Olha aí, ó. Ok? A letra D é função, galerinha. De boa na lagoa, tranquilidade. Até aí, tudo bem? Beleza, jovens? Então, temos como função a letra A e a letra D. Tá? Letra A e letra D. Beleza. Agora eu queria a resposta de vocês nessa, com relação a domínio. Vocês estão atualizados com relação a domínio? Vamos lá. Produção, me ajuda aí. Produção, vamos deixar 3 minutos aí para a galera tentar fazer.
Olha aí, jovens, voltamos. Adriana Souza, tudo bom, Adriana? Lá da unidade escolar. Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, de Isaías Coelho. Seja bem-vindo à nossa aula, Adriana. Nossa última oficina, né, do primeiro semestre, não é isso? Nossa última oficina do primeiro semestre. Gabriel André. Me explica por que tu igualou a 0, Gabriel André. Três x menos 2 igual a 0. E x mais 3 igual a 0. Por que igual a 0? Vamos aqui comigo, gente. Tudo na santa paz. Adriana, devagar e sempre. Tudo na santa paz. Ó, jovens, determine o domínio da função real. Domínio é condição de existência, tá? Domínio, gente, é o meu conjunto A. A minha função, né, ela não é de A em B. Domínio é o meu conjunto A. Quais são os valores que eu posso utilizar no meu conjunto A? Quais são os valores que x pode assumir? Todos os valores x pode assumir? Ou tem algum que ele não pode? Aí eu tenho que olhar para a minha função. A minha função, aí ó, é uma fração. A minha função é uma fração. É A sobre B. É A sobre B. Beleza? Trocou os sinais. Gabriel André diz que trocou os sinais. 3x menos 2 igual a 0. Não, Gabriel André. Tá errado. Galerinha, é uma fração, né? Qual é a condição de existência de uma fração, meu povo? Uma fração do tipo A sobre B. O A, ele pode ser qualquer valor. O B também, só que o B tem um pré-requisito. O B não pode ser 0, né? Por isso que a gente diz que o B pertence aos reais, né? Isso, o B pertence aos reais. É diferente de 0. O B não pode ser 0, né? Porque não existe, gente. Por exemplo, existe essa fração 7 sobre 2? Existe. O A é 7, ou o A é 7, o B é 2. Existe a fração menos 5 sobre 9? Existe. O A é menos 5, o B é 9. Né? Existe a fração menos 2.351 sobre 1 milhão? Existe. Né? O A é menos 2.351 e o B é 1 milhão. Existe a fração 0 sobre 7? Existe. O A é 0, o B é 7. Né? Existe a fração 0 sobre π? Existe. O A é 0, o B é π. Agora, não existe 8 dividido por 0. Isso não existe. 50 dividido por 0. Isso não existe. Você dividir um número por 0? Não. Isso não está definido, isso não existe. Tá certo? É menos 5 sobre 0. 0 dividido por 0. Π dividido por 0. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, eu tenho uma condição para uma fração existir. Qual é a condição para uma fração existir? O meu B não pode ser 0. Tá certo? O meu B não pode ser 0. Aí eu vou lá na minha função,
identifico quem é que está fazendo, né, o B. Quem é que é o B aqui na minha função? O meu B é x menos 3. Esse aqui é o meu B. E isso, então, tem que ser o quê? Diferente de zero. Resolvo como se resolve uma equação, né? Como se fosse igual. Joga o 3 para o outro lado. Olha aí, ó. X tem que ser diferente de 3. Então, o meu domínio é o quê? O x pode ser qualquer valor, só não pode ser o 3. O meu conjunto A pode ser todos os números reais, menos o 3. Por que, professor, que não pode ser 3? Volta lá na função. Vamos substituir o x por 3. O que vai acontecer quando eu substituir o x por 3? Vai ficar, o x é 3, hein? 3 vezes 3 mais 2 sobre 3 menos 3. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 11 dividido por 0. Isso não existe. Se o x for 3, eu vou encontrar 11 sobre 0. E não existe a fração 11 sobre 0. Não existe a fração em que o denominador é 0. Não existe uma fração em que o b aqui, ó, que é o meu denominador, é 0. Por isso, o x não pode ser 3. Porque se o x for 3, eu vou gerar denominador zero, nulo. Beleza? Vou gerar um denominador nulo. Entenderam? Tranquilo? Tudo bem até aí, jovens? Diz aí para mim. Beleza, beleza, beleza. Ou seja, o meu x, ele não pode ser o 3. Pois é, Gabriel André. Eliseu Martins, acompanhando nossa aula. Bom dia, Eliseu Martins, lá pelo IPTV. Show de bola, Eliseu Martins, lá pelo IPTV, acompanhando nossa aula. Seja bem-vindo, Eliseu Martins. E agora essa daqui, olha aí. Como é que a gente resolve essa? Diz pra mim. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Bota mais 3 minutinhos aí, produção, para ver se a galera tentou.
Olha aí, gente, voltamos. Cadê Gabriel André? Né? A mesma ideia, né, jovens? A minha função, ela está em forma de fração, né? Ele está pedindo ali, ó, determine o domínio da função, ou seja, quais são as condições para a minha função existir. Quais são os valores de x que faz com que minha função exista? Tem algum valor que x não pode assumir? Aí você olha para a sua função, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Em forma de fração aqui, olha aí, ó. Aí você lembra da condição de existência de uma fração. Qual é a condição de existência de uma fração? Né? O denominador não pode ser nulo. 3 menos 5x sobre 4x menos 64, né? Quem não pode ser nulo? O denominador. Quem é o denominador? 4x menos 64 tem que ser diferente de zero, né? 4x menos 64 tem que ser diferente de zero. Não, Gabriel, não é f de 64, não. Você resolve como se fosse uma equação, gente. Você quer encontrar uma condição para o x. Você quer encontrar uma condição para o x. Então, 4x tem que ser diferente de 64. X tem que ser diferente de 64 dividido por 4. X tem que ser diferente de 16. Olha, ó. X tem que ser diferente de 16. Olha aí. Ah, então o x pode ser qualquer valor? Sim. Menos o 16. Porque vai acontecer aquilo. Se eu substituir o x por 16, eu vou encontrar uma fração com denominador nulo. E isso não pode acontecer. O meu denominador não pode ser zero. Beleza? Tranquilo? Por causa disso. Tá certo? Né? Se eu substituir o x por 16, vai dar o quê? 5 vezes 16 dá 80. 3 menos 80 dá menos 77. Vai ficar assim, ó. Menos 77 sobre 0, se eu substituir o x por 16. Porque fica 4 vezes 16, 64. Menos 64, 0. Vai ficar menos 77 sobre 0, se eu substituir o x por 16. E isso não existe. Uma fração em que o denominador é nulo, né? Uma fração em que o denominador vale 0. Isso não existe. Beleza? Por isso que o x não pode ser 16. Qualquer valor menos o 16. Beleza? Bora para mais uma. Olha aí, e essa aqui agora? Determine o domínio da função, né? Definida por f de x igual a x menos 5. O que você me diz? Agora, opa, detalhe, é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x menos 5. Qual é o detalhe aí? Na minha função agora, não é mais fração, né? Agora é a raiz. Aí eu tenho que lembrar, detalhe, não é qualquer raiz. É raiz quadrada. Raiz quadrada, né? Aí eu tenho que lembrar do detalhe da condição para que uma raiz exista. Qual é, né? A condição para que uma raiz exista? Lembrando que eu estou no conjunto dos números reais. Diz aí para mim. Lembra, Gabriel André? Condição para que uma raiz exista. A Adriana, que está acompanhando com a gente.
Galera lá de Eliseu Martins. E aí, galerinha? Diz pra mim, jovens. Pronto. Né? A dica, né? Já alertou a mente de vocês aí, né, Gabriel? Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de menos 5. Não existe raiz quadrada de menos 4. Não existe raiz quadrada de menos 9. Não existe raiz quadrada de menos 36. Raiz quadrada, não. Cuidado, pelo amor de Deus. Raiz quadrada, não. Agora, raiz cúbica, ó o 3, ó o tamanho desse 3 aqui, ó. De menos 8 existe? Sim, existe. Existe. Raiz cúbica de menos 27 existe. Beleza, existe. Não existe raiz quadrada. Raiz quadrada de número negativo. Me diz um número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 9. Professor, menos 3, professor. Se eu fizer menos 3 vezes menos 3, dá menos 9, rapaz. Olha o jogo de sinal. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Olha o jogo de sinal. Não, professor, dá certo. Ó, menos 4, ó, pegue menos 2 vezes menos 2. Olha aí, ó. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Mais. Raiz quadrada de número negativo não existe. Beleza? Raiz quadrada de número negativo não existe. Professor, e como é a raiz cúbica de menos 8? Ó, o nome já está dizendo tudo. Raiz cúbica. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes raiz cúbica dê igual a menos 8. Dê igual a menos 8. Menos 2. Quanto é menos 2? Lembra, né? 3 vezes. Eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Faz o jogo de sinal agora. Menos com menos. Mais. Com menos, menos. A mesma coisa para o menos 27. Raiz cúbica de menos 27, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso dá menos 27. Isso dá menos 27. Entenderam? Raiz cúbica de número negativo existe. Agora, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, qual é a minha condição? Eu estou trabalhando aqui, ó. A minha função, deixa eu reescrevê-la aqui, é a raiz quadrada de x menos 5. Ah, né? Raiz quadrada. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse número, esse valorzinho aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual que zero. Ele não pode ser negativo, ou seja, ele não pode ser menor do que zero, porque senão não existe. Então, ele pode ser zero ou ele pode ser maior do que zero. Pode. Raiz quadrada de zero, zero. Né? Ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero. Como é que eu resolvo isso? X é maior ou igual que 5. Pronto, tá aí. Tá aí o meu domínio. O x pode ser qualquer valor.
maior ou igual a 5. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode. Ele não pode ser menor do que 5. Porque se ele for menor do que 5, se ele for 4,9, isso aqui vai dar menos 0,1. E não existe raiz quadrada de número negativo. Não, se ele for 3, né? Se ele for 3, então vai ser o quê? Raiz quadrada de menos 2. E não existe raiz quadrada de número negativo, né? Olha aí, jovens. Beleza? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, meu x, ele obrigatoriamente tem que ser maior ou igual que 5. Beleza? Tudo bem até aí, jovens? Galera quase em ritmo de férias, hein? Para dar aquela relaxada, tranquilo, de boa. Na lagoa. Certinho, certinho, certinho. Perfeito. Adriana, tá online com a gente ainda, Adriana? Tá acompanhando aí? Tá caladinha? Tá entendendo tudo? Na dúvida, pergunte, jovem. Olha essa aí aqui, olha essa daí agora, ó. Seguindo a mesma ideia, né? Determine o domínio da função real definida por... Tá aí a minha função. Quero saber a condição de existência da minha função. Raiz quadrada de 20 menos 5x. E aí, galerinha? Raiz quadrada de 20 menos 5x. O que você me diz? Tranquilo, 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 de boa. Raiz quadrada de 20 menos 5x. Como é que você responderia essa? E aí, Adriana? Gabriel André? Diz pra mim. Nossos grandes alunos, jovens. E aí, galerinha? E aí, Gabriel André? Bora, jovem? Alguma ideia? Mesma ideia da questão anterior. Estou trabalhando com a raiz quadrada. Qual é a condição de existência para uma raiz quadrada? Né? O meu número, né, o meu radical ali, ele tem que ser, né, positivo ou nulo, né? Ele não pode ser negativo, correto? Ele não pode ser negativo. Olha só. (20 menos 5x). O que acontece? Né? Vamos ver aqui. Pera aí, Gabriel André. Gabriel André, não sei não. Acho que você errou aí. 20 menos 5x tem que ser maior ou igual a 0. 20 menos 5x tem que ser maior ou igual a 0. Joga o 20 para o outro lado.
menos 5x tem que ser maior ou igual que menos 20. Tá tudo negativo, né? Tá tudo negativo. Multiplica por menos 1. Né? Multiplica por menos 1. A desigualdade muda, hein? A desigualdade muda, jovens. Vai ficar tudo positivo. Menor ou igual a 20. Quando eu multiplico a desigualdade por menos 1, né, ela muda o sinal. Tá certo? Então, galerinha, 5x menor ou igual a 20, x é menor ou igual a 20 dividido por 5. X é menor ou igual que 4, meu povo. Olha aí, ó. X é menor ou igual que 4. Beleza, 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 tranquilo. Tudo bem até aí. Então, o x, qual é a condição? O x tem que ser valores menores que 4. Pode ser no máximo 4. Porque se o x for 4, substituir aqui, ó, lá na nossa função original. Se o x for 4, 5 vezes 4 dá 20. Aí vai ficar 20 menos 20, que dá 0. Né? Raiz quadrada de 0, 0. Beleza. Pega um número menor do que 4, 3. Pega o 3. 5 vezes 3, 15. Aí fica 20 menos 15, dá 5. Raiz quadrada de 5. Não tenho a menor ideia de quanto é que seja, mas existe. Né? 5 é positivo, existe. Quanto? Não tenho a menor ideia. Ok? Ou seja, tem que ser valores menores que 4. Se eu pegar um valor maior que 4, pega o 5. Pega o 5. 5 vezes 5, 25. 20 menos 25 dá menos 5. Raiz quadrada de menos 5 não existe. Raiz quadrada de menos 5 não existe. Tá? Pegar um valor negativo, né? Isso não existe raiz quadrada de número negativo. Tranquilo, tudo bem até aí, beleza? De boa na lagoa? Easy, facinho. Perfeito. De boa, né? Beleza, Adriana, massa. Top. Muito bem até aí. Galerinha, ó, a gente tá quase estourando, né? O nosso tempo limite de aula. Será que dá tempo de fazer mais um aqui? Bom, a gente ia falar de função injetora, sobrejetora e bijetora, mas não vai dar tempo, né? Mais uma revisãozinha, não é isso? Galerinha, queria agradecer a participação de vocês, tá? Muito massa, muito top esse primeiro semestre. Beleza, a gente vai ter um recesso a partir de amanhã, 22h30. Amanhã tem aula normal até as 22h30. Beleza? A partir de amanhã, 22h30, a gente dá uma pausazinha e volta em agosto. Tá? De toda forma, meu povo, não deixem de estudar. Pelo amor de Deus. Tá? Leiam um livro, procurem uma leitura que vocês gostam. Tá? Aprimorem a interpretação de vocês. A interpretação para resolver questão você desenvolve lendo o livro. Pode ser uma leitura que você goste, um romance, uma aventura, né? Eu sou fã de contos de horror. Sou. Beleza? Terror e tal, gosto desse tipo de leitura. Ok? Então, galerinha, procurem um livro, leiam, aproveitem esse momento para melhorar a interpretação de vocês. Aqui eu me despeço. Boas férias. Lembrando que tem aula amanhã. Não faltem. Valeu!